ressuscitou. Ele vive entre nós outra vez. A Segunda Igreja Congregacional em Boa Viagem apresenta Nova Escola Bíblica Sela. Todas as quintas-feiras, às 19h30. Aqui no nosso canal do YouTube. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta na nossa Escola Bíblica Selá, seguindo os nossos estudos bíblicos sobre a Páscoa no Evangelho de Mateus. Tem sido uma caminhada abençoadora, tem sido uma jornada de crescimento, acredito que para você também, durante esse tempo que antecede os dias onde no nosso calendário litúrgico nós dedicamos para refletir, para pensar sobre os significados da Páscoa e da ressurreição de Jesus. Hoje nós avançamos então, dentro da nossa sequência de estudos bíblicos que nós temos feito no Evangelho de Mateus. Só para a gente poder ter uma visão panorâmica do que já vimos até aqui, nós falamos sobre a história de Deus, onde tudo começou, a partir da genealogia de Mateus. Depois, na sequência, nós vimos a respeito do nascimento de Jesus e das profecias messiânicas que estão no entorno e embasam o relato do evangelista Mateus, dando prova desde a genealogia, as profecias messiânicas, de que Jesus, de fato, é nele que se cumpre, ele é o clímax, ele é a convergência do plano de Deus conforme apresentado nas Escrituras Sagradas. Depois nós vimos sobre o batismo de Jesus, que é quando Jesus se apresenta de forma pública, iniciando assim o seu ministério com aquela validação da voz e do Espírito em forma de pomba e da voz de Deus que diz: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo". É como se a partir daí o foco, os olhares se voltam para Jesus, não mais para João Batista, que era a voz, era o precursor. E o que acontece em seguida no ministério de Jesus é muito significativo, porque também aponta para eventos e circunstâncias que trazem o eco das Escrituras, como, por exemplo, Jesus no deserto, sendo fiel no ambiente onde Israel foi infiel, porque ele, Jesus, também se torna o representante do povo de Deus, do Israel, conforme Deus esperava que a nação fosse. Ele, Jesus, é como o seu representante. No estudo passado, nós vimos, portanto, sobre a identidade messiânica, porque a partir de Mateus capítulo 16, nós temos o início de um novo ciclo. É naquele momento, lá pelos lados de Cesareia de Filipe, quando Jesus indaga os seus discípulos sobre qual é a opinião das pessoas em relação a ele, Jesus, e houve a resposta que associa Jesus numa opinião bastante elevada como um dos grandes profetas que Israel já teve, como sendo possivelmente ele mesmo, Jesus, um destes grandes profetas que foi trazido de volta à vida para anunciar a palavra do Deus de Israel, a palavra de libertação, a palavra de confronto para o povo. Mas eles são surpreendidos quando Jesus então se volta para os seus próprios discípulos e questiona a respeito da opinião deles. E eles, e vós, quem dizeis que eu sou? E nós falávamos que talvez tenhamos tido aí um vácuo de silêncio que é quebrado quando Pedro então faz aquela declaração esplêndida: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E
seguida da palavra de Jesus que diz: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E a partir daquele momento, Jesus deixa claro que sim, ele é o Messias. Os discípulos não podem ter dúvidas em relação a isso, diante do que está para vir. E eu digo que aqui nós temos um fim de um ciclo e o início de outro, porque o texto de Mateus 16 nos diz que é a partir deste momento que ele, Jesus, começa a expor aos discípulos que ele precisa ir a Jerusalém, que ele deve ir a Jerusalém, e que esta ida a Jerusalém representa o momento do confronto, porque ele antecipa que deve sofrer nas mãos dos principais da religião, dos escribas, dos fariseus, e é exatamente a partir daí que Jesus já declara que ele vai morrer, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. É certo que os discípulos, como em outras ocasiões, não devam ter captado a profundidade do que estava para acontecer. E aí, portanto, nós chegamos ao nosso estudo bíblico de hoje, que é exatamente Jesus cumprindo o que disse que iria acontecer, a sua chegada em Jerusalém, portanto, a sua entrada triunfal. Nós sabemos que a partir deste momento, Mateus capítulo 21, do versículo 1 ao 11, nós registramos esse evento, este episódio da história de Jesus, que é importantíssimo porque ele então marca o início daquilo que vai ser considerado, vai ser chamado como o início dos eventos relacionados à paixão de Cristo. Portanto, nós estamos falando dos eventos decisivos em relação àquilo que Jesus veio realizar, a sua missão, o seu propósito, o resgate propriamente dito, a salvação propriamente dito. A cruz é o destino de Jesus. Por isso que, pensando nesses estudos bíblicos, a gente vai notar que estes pontos que nós escolhemos aqui no Evangelho de Mateus, eles não são aleatórios, há uma razão para isso. Lá em Mateus 16, aquele momento, o momento onde Jesus assegura, reafirma, confirma a sua identidade messiânica para os seus discípulos, agora nós estamos diante de um novo momento, que é a entrada triunfal. O rei chegou à cidade do grande rei. O rei chega a Jerusalém, neste que é celebrado, até hoje se celebra, o chamado Domingo de Ramos, que lembra esse momento quando Jesus entra em Jerusalém, e é exatamente esse o texto que nós vamos ler agora. Eu peço que você acompanhe se você puder. Diz assim o texto da palavra de Deus: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa dele e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião, eis aí o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara,
Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Esse texto que nós acabamos de ler, como disse, ele é o texto que registra a chamada entrada triunfal. Nós chamamos de entrada triunfal porque é muito fácil de perceber que a passagem, conforme narrada por Mateus, ela tem um tom de fato triunfante. Ela tem um tom que aponta de fato para a entrada de um rei. E este momento marca, portanto, o início daquilo que chamamos dos eventos decisivos relacionados à vida de Jesus e à sua morte, a Páscoa, conforme nós estamos aqui abordando ao longo desses estudos. Sobre este momento, a entrada triunfal e o início dos eventos decisivos, é preciso que a gente já destaque algumas características que estão presentes no próprio relato, conforme escreveu Mateus. E eu quero destacar algumas dessas características. A primeira delas, como a gente já percebe logo de cara, de partida, tem relação com essa forma de Mateus narrar os eventos e sempre fazer uma correlação com alguma profecia. Isso nos demonstra, como nós já sabemos, inclusive, que Mateus tem, sim, a clara intenção, a intenção autoral de mostrar-nos, de exibir para nós, de apresentar Jesus como sendo o Messias de Israel. Por isso que a cada etapa ele vai vinculando para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Aqui nós estamos diante da profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Zacarias é um profeta, assim como Ezequiel, assim como Jeremias, que se encaixa naquele momento onde já há uma expectativa de que Deus vai libertar o seu povo do cativeiro babilônico. E aí, portanto, nesse conjunto de profecias que apontam para a restauração, está essa profecia de Zacarias, quando ele diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumenta, num jumentinho, cria de jumenta. Nós sabemos que não somente as pessoas, mas principalmente, nós sabemos que Jesus conhecia exatamente as Escrituras. E quando Jesus pede para que eles vão até a vila de Betfagé e tragam a jumentinha, não se trata aqui de um caso aleatório que, por acaso, cumpriu-se a profecia. Não é bem assim. Jesus está intencionalmente cumprindo as Escrituras. Ele sabe que é disso que se trata.
Ele sabe que se trata da profecia de Zacarias, por isso que ele ordena: tragam-me o jumentinho. Não é que Jesus é ignorante das profecias e acaba cumprindo as profecias. Não, ele está intencionalmente cumprindo aquilo que sobre ele fora dito. Então a primeira característica é essa: é o rei que vem não em pompa, é o rei que vem não sob o alarido dos poderosos. Como disse o profeta, ele vem humilde, justo, salvador. Mas é este o rei que é o provocador da alegria e da celebração de Jerusalém. Essa é a primeira característica. A segunda característica tem a ver com um episódio que aconteceu durante o período dos reis de Israel, quando reis se sucediam, reis justos e injustos, e entre estes reis havia um que foi aquele que pôs fim ao reinado impiedoso de Acabe, que é o Jeú. E nesse episódio de 2 Reis, capítulo 9, versículo 13, Jeú, ele é ungido rei naquele momento, e logo depois que Jeú é ungido rei, diz o versículo 13 do capítulo 9 de 2 Reis, que então se apressaram em tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Então essa característica, essa atitude de pegar o seu manto e colocá-lo como sendo tapete para os pés, é um gesto de reconhecimento de que ali está o ungido. Foi assim que fizeram com Jeú, o ungido. Assim que ele foi ungido, se reconheceu a sua legitimidade real por meio dos mantos que foram colocados aos pés. E é tão interessante que também Jesus, quando entra em Jerusalém, é essa atitude. As pessoas, as multidões começam a colocar os seus mantos, porque estava reconhecendo ali a chegada do ungido, a semelhança de Jeú, a chegada daquele que iria trazer consigo a libertação, a salvação. Então, o manto aos pés é parte deste cenário que vai se montando para que se cumpra as Escrituras. Depois a gente vai ver uma outra atitude, que é parte da multidão, vai quebrando os ramos para que possam saudar com os ramos e também colocando ramos no caminho. E isso evoca uma memória que, conquanto não estejam nos escritos veterotestamentários e canônicos, mas faz parte de uma história, naquele momento recente dos judeus. Não havia 200 anos que o povo de Israel tinha se envolvido numa profunda revolução capitaneada por Judas Macabeu, e por sua família, que vai gerar uma nova dinastia real e sacerdotal, de onde inclusive vai haver lá na frente depois um casamento para que se legitime, inclusive, o reconhecimento de Herodes como rei. Mas durante muito tempo a casa de Judas Macabeus governou Israel, depois daquela resistência que ficou marcada na mente do povo. Então, os ramos não deixam de evocar também uma memória de uma história recente, de uma libertação. Então, repare, a chegada de Jesus em Jerusalém, ele traz consigo os ecos de um povo que espera, de um povo que aguarda também a libertação. E a quarta característica, essa não poderia ser mais explícita, que é a aclamação das pessoas
com essa expressão Hosana. Hosana é uma expressão hebraica que tem um tom celebrativo, mas tem um tom celebrativo de quem celebra a chegada daquele que vai nos socorrer. Então, Hosana tem a ver com ajuda-nos, com socorre-nos e, portanto, celebra a chegada daquele que vem socorrer. E aí, quando eles declaram Hosana, eles declaram Hosana ao filho de Davi. É como se nós estivéssemos vendo aqui o fluxo da história acontecendo de modo que vai se cumprir, sim, que é a chegada do rei, do Messias, daquele que é chamado de bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas, é essa a celebração que se faz nesse momento. Uma vez que a gente entendeu o cenário e as características que estão presentes ali, a gente vai observar que essa chegada de Jesus em Jerusalém, celebrada com hosanas, com ramos, com mantos estendidos, com o cenário que cumpre a profecia de Zacarias, leva-nos então a observar o que é que acontece logo em seguida. Quais são as ações de Jesus em Jerusalém? Como este rei, celebrado como rei, age agora que está em Jerusalém? E é nesse ponto que talvez seja o ponto mais importante da nossa reflexão. Porque o que Jesus fez em Jerusalém vai nos revelar profundamente a respeito da natureza do seu reinado, da natureza do seu ministério e dos significados da sua obra. Na sequência de Mateus capítulo 21, é tão interessante que Mateus nos apresente quase que de imediato que uma vez em Jerusalém, o primeiro episódio que Mateus nos narra vai ser Jesus realizando aquilo que nós chamamos de a purificação do templo. O versículo 12 diz: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. A chegada do rei nos parece que ele já inicia pondo as coisas em ordem. Mas a purificação do templo é mais do que meramente Jesus dizendo: olha, vocês estão fazendo as coisas erradas, não é assim que tem que ser. Meus queridos, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. Jesus não veio ser o reformador de uma religião. O ato de Jesus no templo é mais do que a indignação da corrupção que ali havia se instalado. O ato de Jesus no templo, e é tão importante, e eu sei que a gente aqui nem tem o tempo para falar sobre todas as variáveis que ocorrem, porque esse momento no templo é um dos, senão o motivo usado para a prisão de Jesus. Esse ato de Jesus no templo é um ato simbólico que marca o fim deste regime. É, portanto, a semelhança do que os profetas faziam em atos proféticos simbólicos. Este ato de Jesus no templo é um ato profético simbólico que marca o fim deste presente regime e, portanto, a chegada do juízo para os líderes de Israel
e aponta para a própria destruição do templo, como nós sabemos, a partir de outras referências bíblicas, quando ele fala sobre não restará aqui pedra sobre pedra. Eu queria que você acompanhasse essa linha de raciocínio. A chegada do rei, então, imediatamente é seguida de um ato profético simbólico que marca a chegada do juízo de Deus sobre aquela geração. Isso vai ser corroborado, inclusive, por outros eventos e outras circunstâncias e outros momentos que marcam a ação de Jesus em Jerusalém, nestes que são os momentos decisivos, e que são exatamente esses atos, essas falas, estes gestos de Jesus que vão desencadear a oposição a ele, a perseguição, a prisão e, em sequência, a sua própria morte. Jesus está lidando com uma geração que encheu o cálice da ira de Deus e agora recebe o juízo que chega. Quando em Mateus 21, 18 a 22, nós encontramos aquele episódio que Jesus está com os seus discípulos e encontra uma figueira sem fruto e a amaldiçoa e ela seca. Ora, este é outro ato simbólico que marca a sentença contra aquela geração. Aquela geração, aquele povo, e olha que essa geração e esse povo, eles são o símbolo do comportamento de Israel ao longo da história. E agora a história estava chegando ao seu cumprimento. Agora nós estamos diante de um fim da presente era. E aí, em sequência a estes atos e estes gestos de Jesus, nós temos também algumas falas de Jesus que apontam nessa mesma direção. Há, por exemplo, ainda no capítulo 21, a parábola dos dois filhos, apontando como Israel aquele filho que, dizendo que realizaria a vontade do Pai, ou seja, verbalizando concordar com a vontade revelada, na prática é desobediente. Ou como aqueles lavradores maus que receberam o privilégio de cuidarem da vinha do seu senhor e a desprezaram. Ou ainda das bodas, como foram a eles destinados o convite das bodas, mas eles deram pouco caso com suas preocupações, mataram até os mensageiros e depois o Senhor chama de todos os becos, ruas e vielas para a festa das bodas do seu filho, e só é digno de ali estar aquele que tem as vestes nupciais. São parábolas que mostram o julgamento chegando em Jerusalém. Soma-se a isso que em Jerusalém Jesus terá os mais acirrados confrontos com os religiosos. Ele vai censurar os religiosos. Seja quando Jesus é desafiado, a exemplo da moeda, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ainda no capítulo 22, ou lá no capítulo 23, quando nós temos o chamado discurso de Jesus, o sermão de Jesus em Mateus 23, contra a religiosidade infrutífera, contra o apego às tradições sem carregar nisso a verdade de Deus. Mateus 23 é duro, é Jesus chamando os fariseus de sepulcros caiados. Então, são estas as coisas que acontecem logo após aquela chegada festiva em Jerusalém. O que Jesus faz é anunciar a chegada de um juízo para aquela geração que bem representa todo Israel ao longo da sua história.
E aí a gente chega, portanto, em Mateus capítulo 24 e encontramos o sermão escatológico, onde claramente Jesus anuncia a destruição do templo, mas vai além e acaba expondo eventos que dizem respeito a uma escatologia futura, como o grande julgamento, e encerra esse sermão com Mateus capítulo 25, falando em parábolas sobre aquelas parábolas que dizem respeito à necessidade do alerta e da vigilância. Até chegar no capítulo 26, que é quando efetivamente nós temos o início dos eventos da paixão de Cristo. O que é que isso nos ensina? O que é que isso nos mostra? Veja que eu dividiria esse estudo bíblico até aqui em dois momentos. No primeiro, nós falamos da entrada triunfal e da forma celebrativa, messiânica que Jesus é recebido. Em seguida, eu mostrei a você aquilo que aconteceu com Jesus e o que fez Jesus em Jerusalém, e o que Jesus fez em Jerusalém, todos os seus atos, todos os seus gestos, todas as suas palavras apontam para um momento de clímax, um momento de julgamento, um momento final. Por isso que eu estou aqui dizendo que a entrada triunfal marca a chegada do rei que proclamou que aquela geração estava sob o julgamento divino. Estava sob o julgamento divino. Entenda esta geração como sendo uma geração representativa da atitude do povo de Israel ao longo da história. Um Israel que foi desobediente, que foi rebelde e que falhou no cumprimento da sua vocação. Isso compreendido, nós chegamos então à razão de ser do que aconteceu na mudança do humor do povo. Como o povo que celebrou Jesus sobre um jumento, com ramos, com seus mantos no chão, gritando hosana, bem-vindo, bem-aventurado, aquele que vem em nome do Senhor. Você já pensou o que leva essa multidão a páginas seguintes do Evangelho de Mateus estarem gritando: crucificam, crucificam? A explicação é simples. As pessoas ficaram desapontadas com aquilo que Jesus fez, com aquilo que Jesus disse. Portanto, se há uma boa notícia da chegada do rei, a má notícia é que a multidão ficará desapontada. E ficará desapontada por quê? Preste bem atenção. Porque o rei não se encaixou nas expectativas que eles tinham do seu libertador. Mas aí é que reside a boa notícia. Preste bem atenção. Boa notícia, boa nova, é evangelho. É que é exatamente neste momento que nós estamos diante do alvorecer da salvação. A boa notícia é que Jesus veio tratar o seu povo não do modo como um conquistador, como o Judas Macabeus há 2 séculos atrás, ou como outros, tal como Davi e Salomão, ou algum dos reis ao longo da história de reis ímpios e injustos, porque não lembrar de Josias e outros. É que dessa vez o Messias está vindo, mas ele está vindo resolver o problema de forma plena e definitiva. A salvação virá, mas não virá se encaixando nas expectativas que o povo tinha, mas virá
para resolver o problema na sua profundidade. E isso nos leva a algo que eu queria compartilhar com você aqui, essa frase, esse parágrafozinho aqui, esse texto que resume muito aquilo que eu estou querendo lhe dizer. O povo queria um profeta. Sim, eles queriam um profeta. Mas este profeta veio lhes dizer que a sua cidade estava sob o julgamento iminente de Deus. Eles queriam o Messias. Mas esse Messias não viria coroado com a coroa de ouro, mas com a coroa de espinhos, crucificado em uma cruz dos seus opressores, uma cruz romana. Eles queriam ser salvos da maldade e da opressão dos seus opressores. Mas Jesus veio para os salvar e nos salvar do mal, mas em sua profundidade plena. Não apenas do mal superficial de um opressor sobre um oprimido, o mal superficial da ocupação romana e da exploração dos ricos, mas do mal como sendo aquele escravizador do nosso coração, do pecado, daquele que nos seduz, do príncipe deste século. Jesus veio nos salvar do mal que nos abate enquanto humanos, mais do que do mal que poderia abater uma pessoa enquanto povo de uma nação escravizada. Os poderes que estavam em colisão é muito maior do que os poderes de exércitos, mas era o poder do Filho do Reino, o Filho do amor de Deus contra o império das trevas. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que é na cruz que Jesus expõe à vergonha os príncipes e potestades. Por trás dos governos ímpios e pagãos, por trás da opressão, havia um opressor terrível, que é o próprio Satanás. E Jesus veio para exatamente nos salvar da presente era má, dos poderes, dos dominadores deste mundo tenebroso. Ele veio nos ofertar aquilo que a lei, com os seus sacrifícios, não fizeram de forma definitiva. Isso nos leva a entender. Eu queria que você prestasse bem atenção, isso é tão importante, queridos, que aquele momento marcava o fim, então, de uma aliança e o início de outra. Por isso que essa chegada de Jesus em Jerusalém se tem no ato do templo, um dos atos simbólicos de julgamento, tem no cenáculo, nos discípulos reunidos celebrando a Páscoa, e não sem razão, Jesus escolheu a Páscoa, o momento da libertação do Egito, para celebrar esse novo êxodo, esta nova aliança. A aliança não feita em sangue de cordeiros, mas no sangue do próprio Jesus. E esta nova aliança, ela é nova não no sentido de sobrepor a antiga, como se a antiga não serve mais, vamos começar alguma coisa nova. Mas ela é nova no sentido de que ela cumpre a antiga e faz com que a antiga alcance plenamente, por meio de Jesus, a sua finalidade última. Que coisa linda isso, irmão. Que coisa maravilhosa. A nova aliança não significa sobrepor a antiga, como se a antiga fosse agora descartada, mas cumpre, mostra a sua real finalidade. E por isso, muito belíssimamente, Mateus vai nos apresentar Jesus como sendo o clímax, a convergência do plano de Deus. Isso já nos prepara para os nossos próximos 2 últimos estudos dessa série. A morte de Jesus, a crucificação, a cruz e depois a manhã do domingo de ressurreição. Por isso que, para fazer um fechamento desse nosso estudo bíblico hoje, eu preciso trazer
duas lições de natureza prática para nós aqui. Uma delas a gente poderia refletir bastante, porque isso é tão profundo. É que quando a gente olha o primeiro momento, o povo de Israel celebrando a chegada do seu rei, e logo depois desapontados porque esse rei não disse, não fez coisas que estavam nas expectativas, isso nos ensina que existe uma disparidade entre as nossas expectativas e a resposta de Deus. Meu irmão, eu olho para você aqui, você que está me vendo. Existe uma disparidade entre as nossas expectativas e a resposta de Deus. Deus não tem o compromisso de atender às suas expectativas, porque as suas expectativas são fundamentadas no seu juízo do que é bom, do que é melhor. Mas Deus responde-nos a partir dos seus propósitos e dos seus planos, que nós não podemos saber, mas que o profeta já nos diz que são mais elevados, que seus pensamentos, seus planos a nosso respeito são melhores. A resposta de Deus é melhor do que a melhor das suas expectativas sobre si mesmo, sobre a sua vida, sobre a sua história. É preciso que a gente confie na resposta de Deus, ainda que essa resposta contrarie as nossas expectativas. Assim foi com Jesus. A resposta de Deus em Jesus é melhor do que a expectativa de um conquistador que libertasse o povo temporariamente do jugo de um opressor até que viesse outro. Mas ele nos libertou de modo tal que nós agora estamos livres, inclusive para morrer, se for o caso. E é assim que os discípulos fizeram. Muitos deram a vida, morreram no Coliseu Romano, mas morreram libertos, livres, servindo e confessando ao Rei que está à destra de Deus. Eu encerro com essa última lição, que para dizer sim ao que realmente precisamos, Deus às vezes precisa dizer não ao que nós apressadamente desejamos. Guarde isso no seu coração. Deus diz não aos nossos desejos para dizer sim àquilo que nós realmente precisamos. Eu vou repetir isso para você. Deus diz não aos nossos desejos para poder dizer sim às nossas necessidades. Em Jesus nós temos o sim de Deus, o melhor de Deus, ainda que isso signifique o seu não para aquilo que nós desejamos com o nosso juízo limitado, temporal e humano. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê um coração cheio de amor por Jesus, o nosso Rei. Que nós possamos nos alegrar no nosso Rei, que nos deu aquilo que nós precisamos, que nos deu aquilo que nós realmente necessitávamos, o perdão e a graça. Deus abençoe você.